eu sigo para brevemente estar Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar em Jerusalém, sempre ali cantando Osana, quando o trono está na Jerusalém de Deus. Desse mundo para breve na mansão, daremos a perfeita salvação. Contemplaremos as suas mãos na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar em Jerusalém, sempre ali cantamos quando o rei no trono está na Jerusalém de Deus. Vamos lá na pátria do Senhor, vamos a Jesus o Salvador. Pra nós ligaremos onde há perfeito amor na Jerusalém de Deus. Que gozo e alegria quando o povo ali chegar em Jerusalém, sempre ali cantando Osana, quando o rei no trono está na Jerusalém de Deus. Oh, glória! Jesus, na Jerusalém de Deus. Em Jesus a procurar a ovelha que a vagar. Vamos lá. Em Jesus a procurar A ovelha que a vagar, crescendo-se do aprisco do Senhor. glórias a Deus. Nos montes a sofrer, passa sol a chover. Cristo busca sua ovelha com amor. O pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor. E Jesus que o procura pra salvar. Com seus pés o bom pastor já ferido criou. Muitos cedos tenebrosos pedregais, mas cansado de andar, mas ainda a clamar. Ó ovelha minha, onde vós estáis? Com amor o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor. De Jesus que o procura pra salvar. Se escutar o gemer da ovelha, que prazer. Enche logo o coração do bom pastor. E correndo sem parar, se a ovelha abraçar. E trazer-o ao seu lombo com amor. Com amor, o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor. Jesus que o procura pra salvar. Glória a Já em casa o pastor, ouvido condução, pela ovelha desgarrada que achou. E assim também Jesus, com os anjos lá na cruz, se alegra pelas almas que salvou. Com amor, o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Cansa hoje o pecador escutar a voz de amor. E Jesus que o procura pra salvar. Oh, glória! Deus. Oh, glória! Jesus procura a ovelha para salvar. Glórias a Oh, Deus. glória!
Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus procura as almas com amor. Com Santo amor. Deus. Hoje em dia a Bíblia diz que o pastor tem que procurar as ovelhas com amor. E quantas ovelhas hoje em dia, né, se abate, passa meses e meses que não quer mais ir para a igreja, e o pastor nem liga, nem se importa. O pastor nem sente falta que ela está faltando nas igrejas, né, amados irmãos? Que possamos refletir nesse louvor. Amém? Glória a Jesus. A Bíblia diz que quando aumentasse a iniquidade, o amor de muitos, o amor de muitos, não é de todos, a Bíblia diz que é de muitos, ia se esfriar. E está acontecendo, está se cumprindo o que a palavra diz. Louvado seja Deus. Mas a palavra do Senhor ainda é a verdade. O Senhor diz: bem-aventurado aquele que ouve e guarda a palavra da verdade e obedece. Amém? Glória a Jesus. Gostaria de deixar também uma reflexão da palavra de Deus, que fala: a mão do Senhor fez isso. Louvado seja Deus. Que a referência está ali em Isaías 41, capítulo 1, o versículo 20. Amém. Glória a Deus. Veremos o versículo de Isaías 41, que traz uma mensagem poderosa de confiança na soberania de Deus. Eu não sei como é que está o volume aí. Meus irmãos, fala aí se vocês estão ouvindo. Eita, tava bem baixo aqui, ó. Meu Deus. Todos estão me ouvindo? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Acho que agora melhorou, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, a mão de Deus é quem faz tudo isso, né, irmãos? É a mão de Deus que nos protege. Sem Deus nós não somos nada, como a palavra diz, né? É a mão de Deus que cuida de todos nós, da nossa família. Glória a Jesus. É a mão de Deus que cuida deste mundo, dessa terra toda, inteira. Glória a Deus. Glória a Jesus. E ainda com que pessoas dizem que não crê que Deus existe, que não crê que Deus está nos vendo, nos contemplando. Ele está, sim. Só que muitas coisas que passamos, às vezes, é as consequências, né? Glória a Jesus. Tem coisas que é Ele que permite, outras coisas é o homem que procura. Louvado seja Deus. E Ele ainda, pela misericórdia de Deus, pela misericórdia do Senhor, Ele tem misericórdia, nos livra, nos protege. Oh, glória, louvado seja Deus. Se for ser forte, ao outro ajudou, e ao seu próximo disse: ser forte. Olha o que estamos fazendo aqui, trazendo a palavra da verdade para encorajar uns aos outros. E o Senhor disse que nós precisamos ser forte, porque os dias de dores já estão aí, né, irmãos? Glória a Jesus. Este versículo descreve a união entre o povo diante das dificuldades, tentando se apoiar mutuamente, motivando-se e encorajando. Oh, glória! Deus poderoso, Se reciprocamente, ao mesmo tempo, serve para destacar a fragilidade humana e preparar o terreno para a afirmação de que a verdadeira ajuda e força vem de Deus, não das ações humanas de ajuda e estímulo para ser forte. Não. Glória a Deus. Se te sustento com minha destra. 41:10. Não temas, porque eu sou contigo.
Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Oh, glória! Este é um dos versículos centrais do capítulo, oferecendo consolo profundo ao povo de Israel. Deus promete sua presença constante, proteção e sustento. O verbo sustento reflete a ação de manter e fortalecer Israel. E minha destra fiel simboliza o poder e a fidelidade de Deus para salvar. É uma promessa de amparo divino, mesmo nas piores dificuldades. Igual afirmação encontra-se no verso 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. A mão do Senhor fez isso. 41:20. Para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Este versículo encerra a sessão de promessas de restauração e vitórias, com objetivos de exaltar a sabedoria, a soberania de Deus. Ele reafirma que os milagres e as bênçãos que acontecerão não são fruto de esforço humano, mas da ação direta de Deus. Aleluia. Santo. Glória a Deus. Então entendemos que quando Deus abre uma porta de emprego, não é pela força do braço humana, é pela vontade de Deus, porque a palavra também diz, quando ele fecha a porta, não tem quem abra. Quando ele abre a porta, também não tem quem fecha. Oh, glória, louvado seja Glória Deus. a Jesus. Então muitos ainda ficam, né, com o nariz empinado, se exibindo, eu estou nesse trabalho, nesse emprego e tal, porque eu me esforcei, porque eu isso, porque aquilo. Não, é porque Deus permitiu. Se Deus não tivesse dado saúde, a pessoa não estava no lugar que está hoje, amém? Oh, glória! Por isso temos que dar toda a honra, toda a glória sempre ao nosso Deus, amém? Santo és o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Ao final, o objetivo de todas as intervenções divinas é que as nações reconheçam que somente o Senhor, o Santo de Israel, tem o poder de criar e restaurar. Oh, glória! Aleluia! Só Deus está falando na palavra dele. E só ele tem o poder de formar e criar. E o ser humano está tentando imitar Deus. E o ser humano está, aleluia, fazendo algo que é só para Deus fazer. Mas eles estão fazendo de tudo para ter a imitação, mas não é igual. Deus. Como que o ser humano tem o poder de criar uma criança no ventre? Aleluias! Só Deus, amados irmãos, que tem aquele poder de dar vida e tirar a vida também. Só Ele tem o poder de gerar vida e de não permitir gerar também. Oh, glória, louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então vamos lá, amados. Glória a Deus, a irmãos, oportunidade de passar para minha esposa agora, em nome de Jesus. Senão eu vou ficar falando aqui a noite toda. Eita, glória. Da palavra de Deus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Continuem nesta live. Deus é de falar com você também. Amém? Apocalipse capítulo 8, versículos 2 ao 6. Diz Glória assim a a Deus. palavra do Senhor. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o
Aleluia. para o pôr com Aleluia. as orações de todos os Glória a Deus. santos Santo Deus de sobre Israel. o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde Aleluia. a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-los. Apocalipse, capítulo de número 8, versículos de número 2 e 6. Glória Aqui, a Deus. amados e queridos irmãos e ouvintes que está na live, essa passagem também deve ser considerada paramétrica, porque é uma inserção de matérias explicativas referente ao cenário de preparação para o soar das 7 trombetas após a conclusão do 7º selo. Glória a Deus. A ocasião de seu cumprimento é informada aqui antes do início das 7 trombetas. Os Glória a 7 Deus. anjos Sejam todos aqui bem-vindos. mencionados parecem ser especiais, Irene, pois sejam todos bem-vindos em nome estão de Jesus. sempre diante do trono de Deus. São entregues a eles as 7 trombetas, mas não se revela por quem. Aleluia, santo, santo Talvez teu nome, Pai. por uma das criaturas viventes que está em Apocalipse capítulo 15 e o versículo de número 7. O livro apócrifo de Enoque, no capítulo 20, cita o nome de 6 arcanjos, que é Uriel, Rafael, Raquel, Miguel, Tá Saracael, vendo? Até e anjo, Gabriel. anjo feminino, tá vendo? mas são não é bíblico, não é inspirado, é apócrifo, E a pouco foi o quê? que não pode ser usado pela Bíblia. São Nossa. excluídos. Quem usa os Rafael. livros apócrifos são as pessoas da Igreja Católica. Está no capítulo 20 de Apocalipse Miguel Saracael. e no capítulo Gabriel. 54. Menciona outro chamado Fanuel em Tobias 12 e 15. Outro livro apócrifo, Rafael, é mencionado como um dos 7 anjos que apresenta as orações dos santos diante de Deus. A despeito de serem esses arcanjos reais ou não, sabemos que os anjos vistos por João existem e pertencem a uma ordem oficial ou superior à dos anjos comuns. Não é revelado. Nenhuma das trombetas que eles recebem está relacionada com o arrebatamento. Aqui temos eles não estão relacionados com o arrebatamento da igreja, como já demonstramos no capítulo 6, nem com qualquer fato do Antigo Testamento. São 7 trombetas que serão tocadas por 7 anjos numa determinada ordem, após os 7 selos e antes das 7 taças, enquanto cada um estiver sendo tocada. Certos juízos e acontecimentos terão lugar na terra. Elas serão tocadas em sucessão depois que a precedente estiver concluída. Então a primeira trombeta será tocada logo após o 7º selo. Aleluia. E a última no meio da semana. Portanto, os 7 selos e as 7 trombetas são 14 acontecimentos consecutivos desde o início até o fim da semana. Após a visão dos 7 anjos e da entrega das 7 trombetas, outro anjo aproximou-se do altar de ouro para ministrar como
a cristãos, como a citação dá a entender, a qual, combinada com Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 16, e o capítulo 6, versículo 6, capítulo 6, versículo 20, e o capítulo 7, versículo 28, e o capítulo 13, versículo 15. Indica que esse anjo é Cristo no exercício de Glória a seu Deus. atual ministério como nosso sumo sacerdote. O incensário aqui é sempre mencionado em Glória conexão a Deus. com o sumo sacerdote em Levítico Deus capítulo abençoe sua 16, filha, versículo Santa 12 Souza. e Hebreus capítulo 9, versículo Abençoe o 4. comentário. José. Para fatos ligados a esse ofício, Levítico capítulo 10 Igo Gama. e o versículo de número 1, Deus abençoe a cada vida que toma. e Números 16, 1 e 19, Estão na rolagem, estão na fúria. e 2 Crônicas capítulo Deus 26, abençoe a versículo vida de todos 19, vocês, em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 8, versículo 11. Esse anjo apresenta as orações dos santos como fazem as criaturas Luciano, viventes seja bem-vindo todos, e os amém. anciãos em Apocalipse capítulo 5, versículo 8 Glória a e Deus. 10. Mostra que quem apresenta as orações dos santos não são necessariamente remidos. Após a ministração de Cristo no altar, os 7 anjos preparam-se para fazer soar a trombeta ou as trombetas. Eles se revezam ao tocá-las, e isso demonstra que as trombetas não são trombetas simultaneamente com os selos, nem estão contidas neles. Oh, glória. Então não há motivo para crer que as 7 trombetas bem-vindo, estejam Raiz, contidas Raiz no Silva. 7º selo, David, ou que Glória as de 7 Giovanni, taças façam parte Roserrane, da 7ª Cláudio trombeta. Costa, Se sejam fosse todos assim, bem-vindos, sejam todos bem-vindos. em que ponto exatamente estariam inseridas? Pelo contrário, na visão, os 7 selos cessam antes que João veja as 7 trombetas, e estas por sua vez cessam antes que ele veja as 7 taças. O mesmo se aplica ao seu cumprimento. Esse simples fatos também descarta a ideia de que algum dos selos ou alguma das trombetas se estendam além dos limites uns dos outros. Se isso ocorresse, João teria visto os acontecimentos dessa forma. Se formos inserir as 7 trombetas no 7º selo e as 7 taças na 7ª trombeta, todos estariam contidos no 7º selo. Aleluia. Então, qual seria o objetivo das trombetas se elas não Deus. passassem do mero conteúdo Deus é fiel. de um dos selos? Por que não trata o restante do Apocalipse Cláudio Costa, também seja com bem-vindo, em nome de Jesus. o conteúdo de um selo, de um dos selos? Se Glória dos santos. esses fatos não devem ser entendidos da maneira Seja bem-vindo a da maneira em que são apresentados, então o livro deixa de ser uma revelação das coisas que depois destas devem acontecer Seja bem-vindo. e passa a ser o registro misterioso de incidentes a serem tratados como simples fantasia. Aleluia. Então os intérpretes propagadores Sejam de todos tais ideias bem-vindos. Em nome de afirmam Jesus. que os primeiros 5 ou 6 selos Gláucia, são seja diferentes bem-vinda, minha e querida. seguem Todos bem-vindos, em nome de ao Jesus. outro. Se isso for verdade ou mesmo algo aceitável para eles, por que motivo estaria todos os selos, Rosane trombetas e taças na Fernandes. ordem que vemos Seja aqui, bem-vinda, linda, em nome como de Jesus. 21 Eva acontecimentos Domingos, separados? seja bem-vinda. Pastor, Quanto peço. à Seja literalidade bem-vindo, pastor. dos acontecimentos desencadeados pelas trombetas, Entrou. eles devem ser Maria tão Benedita. reais quanto a Todos descrição bem-vindos, seja em nome de deles, Jesus. e tão Liliane. literais quanto o conteúdo dos selos.
Por que espiritualizar a explicação de simples fatos? Obrigado por ter curtido a live. Eles João Antônio, são tão João literais Antônio. quanto os julgamentos previstos Seja bem-vindo, e já todos. cumpridos na história de Israel, e simplesmente mostra o que irá acontecer outra vez Glória a Deus. em Êxodo capítulo 34, versículo 10, Deuteronômio capítulo 28, versículo 10 Glória. e 59, João e o capítulo Antônio, 30, seja bem-vindo. versículo Obrigado por ter curtido essa live. 1 e 10. William As Lima. pragas do Seja Egito bem-vindo, foram William. literais porque Todos não bem-vindos, em nome de essas. Jesus. Israel viverá na tribulação, as mesmas Maria condições de que nos Lourdes, dias seja bem-vinda. do Egito. Jamile Então, por que não Trindade. crer Oi, que os linda, tudo juízos bem? Deus futuros abençoe a sua serão vida que está aí. literais Curtiu aí, ó, como os a que live foram do executados canal. Seja bem-vindo, contra em nome o de Egito? Jesus. Então a primeira Vocês que tiver trombeta, pedido de oração, vão deixando aí para o final saraiva, restaurando, fogo tá bom? e sangue. E o Final da primeiro live a gente está anjo orando por todos. tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que Rita, foi queimada orar por Rita. tá na bom. sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Apocalipse capítulo 8, versículo 7. Essa praga será semelhante à Jennifer. sétima praga do Egito, e Jennifer. também literal como a de Êxodo capítulo 9, versículos 22 e 26. A única diferença aqui é a inserção de sangue e a inserção de vida animada. Oh, glória. Essa praga afetará apenas um terço da vegetação da terra. Já coloquei o nome Enquanto dessa filha, tá bom, irmão? No Egito Rita ela Braga. afetou toda Sejam todos a bem-vindos, em nome vegetação, de Jesus. homens e animais. As árvores são literais tanto aqui quanto em Algum mais Apocalipse, pedido? capítulo Daqui a 7, pouco estamos versículo 1, acabando a live e vamos fazer oração 3 por todos. e o capítulo 9, versículo 4, e serão queimados como em Apocalipse, capítulo 17, versículo 18. E o Glória. capítulo de número 18, versículo de número 8. Glória a Deus. Durante essa praga, o progresso agrícola será impossível. Há um exemplo moderno Glória dessa a Deus. praga. Santo, santo, é o nome Relata-se de que Jesus. em 1921, em Shenzhen, na China, Kátia, seja bem-vinda, fogo Kátia. e granizo misturado com sangue caíram sobre os campos. Glória a Deus. Então vamos para a segunda trombeta, que é meteoro em chamas. Eita, é forte. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no Oh, mar, glória, aleluia. uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Apocalipse Seja capítulo Deus, 8, santo, versículos santo é o 8 teu nome, e 9. Jesus. Esse monte evidentemente é um grande meteoro em chamas que cairá no mar. Para João parecia uma montanha. O mar mencionado aqui talvez seja o Mediterrâneo, uma vez que os acontecimentos em torno dos selos e as pragas das trombetas e das taças serão derramados especialmente sobre o mundo então conhecido. Aleluia. O Império Romano, que faz divisa com esse mar, apenas um terço do mar se tornará sangue, Glória a Deus. e um terço das criaturas que vivem no mar e dos navios serão destruídos. As transações marítimas Teixeira, seja bem-vindo, serão Silone. implacáveis, Mirte e a humanidade Ferreira. começará a perceber Vanúzia, seja que bem-vinda. esses juízos Todos provêm bem-vindos, em nome de Jesus. de Deus e serão da natureza que é a primeira praga egípcia. Êxodo capítulo 9, versículos 14 e 21. Salmo vocês que puderem, ativa o 78, Redmi para quando a gente 44, voltar com live. 105 e Ativa as 29. notificações. Terceira trombeta. A Quando a gente terra, entrar na live, vocês estão sabendo. a terceira trombeta. A Glória a estrela Deus. e Abisinto. Glória a Jesus. E o terceiro anjo tocou a trombeta,
e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, e o nome da estrela era Abisinto, e a terça parte das águas tornou-se em Abisinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Apocalipse capítulo 8, Meu Deus. versículos É forte. 10 e 11. Aleluia. Esse juízo Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Deixa seu nome aí para cai saber quem é do céu você. na forma de uma Amém. estrela e queima como uma tocha, sem dúvida outro meteoro cujos Glória a Deus. vapores gasosos serão absorvidos por um terço das águas dos rios e das fontes. Eles se tornarão amargosos como o abisinto e causarão a morte de muitas gente. Clau. O abisinto é uma erva Sejam todos perene bem-vindos, em nome e de muito Jesus. amarga, utilizada na fabricação de bebidas de mesmo nome. Ative Também o já ritmo, foi vocês que usado puderem, como ative o vermífugo. ritmo. Esse acontecimento Amém. contrasta Glória com a as Deus. águas amargas tornadas Isso. Sejam todos doces e bem-vindos. saudáveis por Deus, em Êxodo, capítulo de número 15, versículos Glória a Deus. 22 e 27. Jeremias, capítulo 9, versículo 13 e 15. E Aleluia. Lamentações, capítulo 3, versículo 15. Glória a Deus. A quarta trombeta, o sol, a lua e as estrelas Edilson são Lopes afetados. Entrou, Edilson E Lopes. o quarto anjo Seja bem-vindo, tocou a Edilson trombeta, Lopes. e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, Glória a para Deus. que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Apocalipse capítulo 8, versículo 12. Glória a Esse Deus. versículo Glória a mostra o Jesus. que acontecerá no âmbito da quarta trombeta. Edivalda Silva. Esses acontecimentos são Seja bem-vinda, semelhantes minha linda. aos Seja do bem-vinda essa sexto live. selo A palavra e aos de que Deus. ocorrerão no derramamento da quinta taça mais adiante. Não se diz Glória a quanto Deus. tempo Santo, essa escuridão santo irá nome de durar, Jesus. mas não pode ser muito, porque na trombeta seguinte o sol é escurecido outra vez, né, pela fumaça do abisinto. Mas uma prova de que os selos, as trombetas e as taças constituem uma sucessão de acontecimentos, Glória cada a um Deus. concluído Santo, antes que santo o é outro teu nome, comece. Jesus. Esse julgamento corresponde à nona praga egípcia, a Eita. escuridão que durou 3 dias, trevas Meu Deus. que podia ser apalpadas em Êxodo capítulo 10, versículos 21 e 23. Deus é As grande. condições dos planetas aqui A rua toda não escura, é a irmãos. mesma predita Antes de pelo nós Senhor começar a Jesus live, Cristo a energia caiu da rua em inteira. Mateus Só aqui capítulo que tem 24, energia. versículo É mistério 29, de Deus. e Marcos capítulo É mistério, 13, versículo viu? 24, e Lucas capítulo Mistério. 21, versículo 25, que se refere à vinda do Senhor, A rua toda logo escura. depois da aflição daqueles dias, Até ali a desligou. tribulação, e pelo menos 3 anos e meio após a morte, após a quarta Ó Deus. trombeta, é bem provável que os planetas sejam afetados Glória em a Deus. épocas diferentes, Quando de que Deus maneira quer, tem quem diferente peça, durante né? esse período, Antônia mas também Rosália. podem ser afetados de uma Seja só vez. bem-vinda, Antônia No Rosália. sexto selo, assim vemos que os 4 primeiros juízos das Sejam todos trombetas bem-vindos. Em estão nome de relacionados Jesus. com Deus tem pragas uma palavra para o seu coração. que afetam a vegetação, mares, Viviane, seja rios bem-vinda, e Viviane. planetas, como indica a mensagem aos primeiros 4 Compartilha essa anjos live com mais alguém. das trombetas de Apocalipse, Que outras capítulo pessoas 7, precisam ouvir a versículos palavra de 1 e Deus. 3. Amém. Os 3 Glória a últimos Deus. não afetaram a matéria, e sim a criação moral. Glória Então, a Deus. amados e queridos irmãos e ouvintes, Aleluia. aqui está Sim, a 7ª trombeta de Seja Apocalipse. bem-vinda. O anúncio, Apocalipse capítulo 8, versículo 13, passagens parentéticas, que diz: E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, Forte. por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar
em Apocalipse capítulo 8, Meu versículo Deus, 13. é forte. Esse versículo é parentético, trata-se de uma inserção de material explicativo concernente ao anúncio dos 3 ais, Glória a Deus. sobre a 5ª, a 6ª e a 7ª trombetas, Santo, as quais santo é o teu nome, infundirão Senhor. tal terror que um anjo voará sobre o céu para alertar sobre as 3 pragas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. É forte. Os 3 ais das últimas trombetas são a praga de gafanhotos Meu Deus do denominados céu. demoníacos que saem do abismo forte. em Apocalipse capítulo 9, versículos 1 e 12. A praga de cavaleiros demoníacos que Nayara. Seja sai bem-vinda, abismo. Nayara. Apocalipse capítulo 9, Lembro versículos de uma 13 Nayara que e tinha lá na 21. minha terra. O lançamento de Satanás sobre a terra em Apocalipse Era capítulo 11, jovem, acho que é. versículos 14 Bastante já e o capítulo 13, versículo de número 18. Então, amados irmãos, Deve ter casado já. que essa palavra nesta noite, nesta madrugada, sirva como um alerta para o seu coração, Glória a Deus. porque são sinais, Renovo. Oh, são glória. sinais Renovo. inefáveis Eita glória. aqueles Precisamos de renovo todos que os esperam o dias. Senhor Jesus. Em A nome de 5ª Jesus. trombeta, o primeiro ai. Sejam todos E o bem-vindos. 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caía na terra. Valéria. E foi lhe dada a Amélia. chave do paz, poço do irmãos. abismo. Amém, minha amada. A paz do E Senhor abriu Jesus. o poço do abismo e subiu Seja fumaça bem-vindo aqui na do nossa poço live. como fumaça de uma grande Em nome de fornalha. Jesus. Vocês E que com tiverem a pedido de fumaça do oração, vou poço deixando os pedidos aí escureceu-se o para a gente sol. estar orando. E o No ar, final da palavra, amém? glória a Jesus. Vieram gafanhotos sobre a terra e foi-lhes dado Deus grande e poder, poderoso. como o poder que tem os Alguém tem escorpiões pedido da de terra. oração? E foi-lhe dito que não fizesse Glória a dano a Deus. erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o Glória sinal a de Jesus. Deus. E Santo, foi-lhes santo é o teu permitido nome, que não Senhor. os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu Aleluia. tormento era semelhante ao tormento do escorpião Meu Deus. quando fere o homem. É E forte. naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Meu Deus. O aspecto dos gafanhotos era semelhante Maria, seja bem-vinda. ao de cavalos Neyane, aparelhados seja bem-vinda. para a Ermita, guerra. seja bem-vinda. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes a ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Só que essa palavra está falando que vai ser depois do arrebatamento? Isso é antes. Antes do arrebatamento? Isso. E A gente tinha, vai passar tudo por Sim. isso? e tinha cabelos Jesus como amado. cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão. E tinha couraças como Eita. couraças de ferro. Forte. E o ruído das suas asas era Deus nos como guarde, nos o ajude. ruído de carros, quando muitos carros correm ao combate. Ermita Melo, E seja tinha bem-vinda. cauda Damas semelhante à do Ferreira. escorpião, Seja e todos avilhão bem-vindos. na Em nome de cauda, e o Jesus. seu poder Aqueles que eu para estou vendo o nome e danificar os que eu os não estou homens vendo o nome, né? por 5 meses. Sejam todos bem-vindos. E Em tinha nome sobre de si Jesus. rei. O anjo do abismo, em hebreus, era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion, passado e já, um ai. Eis que depois disso vem aí ainda 2 ai, em Aleph. Apocalipse, Seja capítulo bem-vinda, 9, Aleph. Márcia versículos 1 e Santos. 2. Seja bem-vinda Glórias em a nome Deus. de Jesus. Então vamos encerrar essa mensagem, essa live aqui. Tenho pedido oração aqui. Glórias a Deus. Em outra oportunidade a gente volta Glória a a Deus. continuar Amém. esse estudo da palavra do Senhor. E você, amados e queridos irmãos e ouvintes que está presente na live, você se preparem. Você que ainda não se preparou, se preparem, porque tudo que a Bíblia está falando já está se cumprindo. E se você não estiver preparado, Cristo vai voltar e você vai ficar. Glória a Jesus. Mas o coração do Senhor Jesus Cristo é que Então, nome- todos Seu nome aqui, se a gente está arrependam. orando, tá bom? É promessa Deus vai te dele. dar direção. Deus tem O coisa melhor Senhor para ti, em nome de Jesus. deseja que todos sejam salvos e não passe pela grande ira. Se você entregar sua vida a Cristo, Ele
preencherá o vazio do seu Quando uma coração. porta se fecha, Ele Deus abre 10 escreve mil, o seu nome né? no livro da vida. Não Amém? tem, mas Jesus está. Então que esta palavra toque em seu coração. Tem vezes que o você Senhor permite a luta na nossa Possa vida, irmão, curtir e compartilhar. para Vamos- nós ter testemunho lá na Glória a frente Deus. para dar. Que Deus E venha para nós não abençoar errar mais naquela situação. as né? vossas vidas nesta madrugada. Que Vamos Deus estar possa estar orando. dando direção para a serva do Senhor e Glória a Deus. livramento. Você que Em nome ouviu de a palavra Jesus. do Senhor e deseja entregar sua vida a Cristo, vamos estar orando agora. Glória a E Deus. Deus vai completar a obra em sua vida. Amém? Amém. Glória a Jesus. Santo Deus, Pai eterno, em nome do teu Filho amado Jesus Deus Cristo, abençoe, meu Deus, a vida aquele da que vive e Valéria, reina Senhor. para sempre, nós Toma te na palma das tuas louvamos, mãos, não nós te conheço a tua serva, agradecemos não por conheço mais a tua uma filha, oportunidade Pai. Mas que o Senhor nos conhece, eu creio que o Senhor tem plano na para vida dela, transmitir esta Senhor. live O Senhor para que deseja dar pessoas, livramento Senhor, para ela, dar que não têm força forças nesta para ir à tua caminhada, casa, da mas que direção, está aleluia, atrás de uma tela, da sua Senhor, vida, para louvado ouvir a seja o nome tua santo palavra, do Senhor. possa ser impactada. Pai, entregue em tuas mãos pessoas Neve que assim de passaram Labaias. nesta live Oh, pedindo aleluia, eu oração. creio, Pai, Aqui está, nos pedidos Senhor, de a tua oração filha que estão Rita. sendo feitos aí, Senhor, que o a Senhor tua está filha Jennifer. dando E o livramento, a a tua filha cura, a Valéria libertação, Melo, Pai, que o Senhor em nome possa de Jesus, abençoar que o Senhor diz, as meu Pai, vidas na de sua cada uma palavra. delas. Bem-aventurado aqueles Pai, que dá, Senhor, ouvem, livramento, bem-aventurado vai aqueles que abençoando a param vida para ouvir a tua espiritual, voz, conjugal, para ouvir a tua material dos palavra, teus filhos. Senhor. E Repreende toda Calabaia, filha do mal. Xadaramandara, Dá, Senhor, faz morada, Pai, em cada graça, coração, reveste da tua enche da tua presença, palavra, Deus em nome de poderoso, Jesus, também dá entregamos, sabedoria, Senhor, pessoas e que passaram livramento, por esta live, e perdão, que têm familiares aleluia, louvado que seja o estão nome santo enfermos, do Senhor. hospitalizados, Entra com o teu agir, Pai, com a tua acamados. Pai, tu és providência, o Deus em cada vida, em cada Todo-Poderoso. família, Tu és o vai entrando socorro com o teu bem agir, meu presente Deus, na tua na hora maneira, da angústia. em nome Vai de parar salva, essa liberta frieza essas vidas, espiritual. entra com o Deus teu agir, grande, Pai, na poderoso. libertação, E pedimos, se for Senhor, algum nesta vício, Senhor, que o madrugada, Senhor possa estar cuidando, vem livrando, ficar, Senhor, dando conosco. livramento, Vem nos dar uma semana de repreendendo, paz. salvando, Ó Deus, te libertando, apresentamos para a honra e a glória do este teu país em nome. tuas Se mãos, tiver Senhor, alguém enfermo em nosso toda meio, o filha Senhor do mal. Jesus tem o poder de Alcança, visitar, meu Pai, os diga com a tua mão corações, poderosa, Senhor, cantada para estar que curando, são para endurecidos estar para louvado ouvir seja a tua Deus, palavra. envia o teu exército de anjos para estar Quebranta-os em nome livrando, do teu Filho para estar amado, dando Jesus livramento e a Cristo. cura, para a honra e a glória do Amém. Senhor, abre porta de emprego para aqueles que não têm, Que em Deus nome abençoe a de todos Jesus, nesta madrugada. amém. Fiquem com Deus. Ô glória, Deus Hoje, abençoe, sempre. até a próxima live, se assim o Senhor Jesus Amém. Cristo permitir. Glórias a Essa Deus. live, irmão, só estamos fazendo porque Deus permitiu. Glórias a Porque Deus. faltou Que Deus energia. abençoe. Antes de nós começarmos a live, caiu, teve um barulho muito grande, né, no poste. Verdade. E a rua tá escura até agora, Leandro, tá tudo escuro lá na rua, né? Nosso bairro tá todo aqui sem energia. E aqui em casa tem energia, irmãos. É só um milagre de Deus que nós não sabemos explicar. Milagre não se explica mesmo, né, irmãos? Glória a A Jesus. obra é dele, então tudo é para ele. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, amém? Que Deus abençoe a todos, dê uma ótima noite, um bom dia, uma boa semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Fica com Deus, amém? Acabou a live e a energia acabou também.